Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Coco Bambu Jundiaí. O melhor do Brasil é a nossa especialidade. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje nós vamos falar com mamães, papais, professores, todos que estão preocupados com o neurodesenvolvimento infantil. Nós falaremos com uma psicóloga que desde 2018 atua na área e com 5 anos já com foco no neurodesenvolvimento infantil. Seja muito bem-vinda, Luana Módulo. Obrigada. Primeiramente, é um prazer estar aqui e passar essa informação, para os pais, tão preciosa. O neurodesenvolvimento da criança, a gente sabe que o cérebro da criança é diferente do adulto. Por que é importante a gente ter uma atenção especial no neurodesenvolvimento da criança? O que acontece com o cérebro dos nossos pequeninos? Eu sou pai também da Martina e do Henrico. Então, o que acontece e por que é importante a gente ter esse cuidado? Então, especialmente até os 6 anos, a criança ela está em formação, do desenvolvimento neurológico. Então, acontece que a gente fala que ela tem maior plasticidade cerebral. Então, é um momento que ela está mais aberta para receber estímulos, para a aprendizagem. Então, é importante que o pai e a mãe fiquem atentos nos marcos do desenvolvimento. Se a criança ela não está atingindo algum marco, ou de repente ela tem ali uma questão de uma dificuldade de relacionamento com as outras crianças, uma questão comportamental, não está acompanhando o ensino pedagógico. Então é importante ela avaliar e buscar uma orientação, um auxílio para que a gente possa tratar ali da criança nesse período onde ela está mais apta a absorver novos conhecimentos. Ô Luana, deixa eu te falar, você falou várias questões, neurodesenvolvimento. Só que aí você falou do social, porque às vezes a gente pensa neurodesenvolvimento só o QI, tipo aprender matemática, aprender o ABC. O que você olha além? Que você citou aí, como que ela está se comportando. Fala um pouquinho sobre as áreas da neurodesenvolvimento. Sim. Quando a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica, a gente procura avaliar algumas funções cognitivas. Então, nela tem a atenção, a memória, a inteligência, personalidade, linguagem. Então, a gente procura olhar para todos esses campos. Tá, entendi. Então, são várias coisas que você olha no neurodesenvolvimento. E hoje, as principais alterações no neurodesenvolvimento, quais são as doenças, ou não sei se doenças ou transtornos, o termo certo, que hoje a gente tem que ter um cuidado e que a gente hoje percebe, que as crianças hoje têm alguns diagnósticos? Então, eu vejo muito dentro da sala de aula a questão do TDAH, o TEA, um transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, são esses que eu vejo mais, assim, dentro da sala de aula. Para nós que não estudamos psicologia, é difícil a gente entender, porque às vezes fala assim, ele é assim mesmo, puxou o pai, puxou a mãe, lá, tá vendo? O tico e o teco não funciona, entende? Então, para nós, pais, quais são os sinais de alerta que a gente tem que ter, ou já no dia a dia, que você fala, olha, isso daqui é um momento de atenção. Sim. Isso daqui, então você, as principais queixas, porque você vai na casa e nas escolas, Sim. Você vai também, não só no seu consultório, mas também você vai nas casas. Fala um pouquinho, o que o pai e a mãe têm que ter de cuidado, olha, isso aqui é um momento de avaliar. Eu vejo que muitas queixas, principalmente a parte comportamental. Então, a criança, ela não aceita um não, ela não aceita ser contrariado. Também vejo muito a questão da atenção. Então, você falou ali para a criança, olha, você pode ir até a cozinha e pegar um copo de água? Nesse percurso, a criança já se perde, não consegue completar a tarefa. Outra queixa muito importante também é relacionado à parte acadêmica. Então, quando a criança ela não está conseguindo acompanhar os seus colegas na parte pedagógica. Sim. Então, são essas as mais assim que chegam até mim. Tá. Pela sua experiência aí nesses 5 anos, o que a gente tem visto é o uso maior de celular.
né? E eu estava uma vez numa palestra na escola, era para ter uma palestra sobre dependência digital. E aí, eu vou contar isso daqui, mas eu não vou citar a escola, não vou citar também quem são os pais, porque não vem o caso. Mas a gente chegou e a pessoa que ia dar a palestra sobre dependência digital atrasou 30 minutos. Houve um imprevisto grande e nós ficamos entre vários pais. Então, foi o pai e a mãe de cada aluno, da sala inteira. Então tinha bastante pais. Aí começaram a falar de dependência digital, preocupação com as crianças, mas eu quero falar isso aí porque você vai entender. Eu falei assim, posso falar uma coisa? Estiquei a mão antes dela começar. Eu falei, você vai falar sobre dependência digital, sobre as crianças, não é? Nós pais ficamos meia hora te esperando, todos nós olhando para a tela. A gente não conversou entre nós e mal o casal talvez se conversou porque estava todo mundo na tela olhando. Então, eu queria saber da dependência digital, se você vai falar também sobre nós pais. Sim. Então, o que eu percebo e estou falando isso, é que nós também, pais, temos que policiar. Mas eu não vou entrar agora nos nossos pais, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós pais estamos dando um exemplo errado. Nós estamos fazendo, esquecemos de brincar das coisas. Mas eu vou voltar nas crianças. Você falou que às vezes a criança vai pegar uma água, pega uma coisa e esquece. E nós temos que tomar cuidado também com a tela e o celular. O que o celular vem causando nas crianças de estudo e que você percebe que é preocupante e isso pode influenciar ao neurodesenvolvimento? O que acontece? Quando a gente fica ali um tempo na tela, a gente vai liberando a sensação de prazer, de felicidade. Só que passa um tempo, o nosso cérebro ele se adapta a essa quantidade de tempo. Então é necessário que a gente fique ainda mais tempo para que possa liberar ainda mais essas sensações gostosas. Então a gente já começa a querer meio que viciar naquilo, porque começa a querer mais e mais. Exatamente. E aí daqui a pouco se perde lá na quantidade. Isso. E aí chega um ponto que, retirando essa tela, a criança ela começa a apresentar alguns comportamentos de irritação, ela começa a apresentar uma dificuldade no sono e também prejuízos atencionais. Então, tem um estudo que comprovou que quando a criança ela fica muito tempo exposta na tela, causa ali um prejuízo no lobo frontal. E o lobo frontal, ele é o responsável por essa questão da atenção. Então... Que tem a ver com o que você falou. Vai lá pegar um copo d'água na cozinha, traz aquela xícara amarela assim, e aí a criança se perde no meio do caminho. Então pode ser o uso excessivo de celular que está atrapalhando esse lóbulo frontal que está ligado a isso que você falou. Exatamente. E até é legal dizer que nesse estudo tem diversos tipos de tela. Então nós temos a TV, tem o tablet, tem o celular. Então se a gente for colocar ali em um nível, qual que é o pior? É o celular. Por quê? Por quê? O celular, a criança ela tem acesso e ela fica mudando de tela em tela. Isso aqui causa uma ansiedade nela e faz com que ela não foque em nenhum assunto. Porque, não tá legal, então eu vou mudar. E vai passando, vai passando. E também por conta da distância. Quando você tá assistindo ali na TV, tá longe de você. Sim. A tela do celular tá aqui. Então pode causar um prejuízo visual. E quando a criança ela tá assistindo na TV, ela não tem acesso a ficar mudando É conteúdo. mais difícil, ela não passa tão rápido e... Então ela é forçada a focar naquele conteúdo que está passando na TV, prestar atenção, focar. Ao contrário do celular. Entendi. Tá, mas a gente sabe que agora até o YouTube agora tem uma função que bloqueia shorts, né? Aquele shorts, aquele de segundos. Sim. Né? Geralmente tem um estudo que fala sobre isso, né? Que essa mudança rápida atrapalha o desenvolvimento. Exatamente. Que a pessoa não força a atenção, deu tédio, muda, não sei. Tem algumas questões que a gente precisa ter cuidado em relação à tela. A tela, ela pode ser muito boa para a criança, porém, nada em excesso. Então, um dos cuidados é o tempo. Quanto tempo aquela criança usa a tela? Segundo, o conteúdo. O conteúdo que ela está vendo é um conteúdo bom? É um conteúdo que está estimulando? Ou o contrário? O ambiente. Aquele ambiente é adequado? Então, eu fui em um restaurante e tinha uma família presente lá, não conheço. Tinha duas crianças. As duas estavam com o tablet, comendo a batatinha e rodando o tablet. Então, será que é um ambiente saudável para aquela criança estar envolvida com a tela?
Ou será que seria melhor ela estar conversando, estar ali desenvolvendo a fala com a sua família? O tempo de mesa é sagrado, né? As pessoas falam que hoje as famílias perderam o tempo de mesa. Exatamente. Luana, o tempo voou, eu vou chamar o intervalo, a gente volta, mas eu quero que você me ajude com dicas práticas a todos nós que já sabemos da questão do celular e o que a gente pode fazer na prática, porque a gente vê às vezes crianças tendo verdadeiros chiliques e acessos de ira, fúria, até se jogam no chão. Como que a gente pode já ter uma atenção nisso, já ter um cuidado, e a gente volta depois do intervalo. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio, gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. Sou o Coco Bambu, tem o melhor do Brasil. Olha só essa promoção imperdível. Camarão Coco Brasil, para 2 pessoas, por R$ 99,90. Vai que é sua, bora lá! E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, Luana Módulo, está aqui com a gente, está falando sobre o neurodesenvolvimento infantil, tem 5 anos que ela já tem foco nisso, desde 2018 é psicóloga, e nós falamos sobre a preocupação que os pais têm que ter com o celular. Dicas práticas para os pais, primeiro, o que monitorar no celular, e como, se eu perceber que eu estou cometendo erros de tempo, de outras coisas, como que é essa abordagem, para que eu também faça de uma forma equilibrada, ou não, já chega e já corta de uma vez. Sim. Ajuda os pais. Sim, e nós aqui. Claro. Então, os cuidados, né, que os pais devem ter com as telas. Primeiramente, é verificar o que a sua criança está assistindo. É um conteúdo que vai auxiliar no desenvolvimento ou não? É um conteúdo que não agrega? Tem até uns desenhos que é feito para as crianças, então tem ali uma paleta de cores, tem uma questão auditiva específica para não gerar ali mais estimulação na criança, então é muito bacana. E também tem os aplicativos, né, de restringir o conteúdo, o tempo, o acesso, e também quando a gente fala em questão de YouTube, tem o YouTube Kids, que é mais específico para as crianças. Sim. Agora, sobre tirar, eu sugiro que seja feito aos poucos, uma redução de tempo, e também que seja algo conversado, até mesmo negociado com a sua criança.
Então, apresentar outros brinquedos, apresentar outras formas de se divertir, outras formas de interação e substituindo, então, essas formas mais saudáveis pela tela e aos pouquinhos. Porque quando a gente fala em um cérebro que ele já está viciado, se a gente for romper ali de repente, vai gerar um conflito muito grande, muito intenso. Então é mais aconselhável que vá aos pouquinhos. A gente percebe que alguns casos, quando é abrupto, até em adolescentes, hein? É um choque e realmente ali, eu sei lá, posso estar errado, mas parece que é uma colheita meio da família, né? Porque aquilo foi um comportamento. Então, fazer tipo, agora na mesa a gente vai comer e não tem celular, a gente vai conversar, a gente vai fazer e criar, né, brincadeiras e outros momentos, porque senão só tira e agora faço o quê? Aí a criança fica com um tempo ocioso, não tem nada interessante para ela fazer, é claro que vai aparecer um comportamento interferente ali. Entendi. Um comportamento que não é legal. E como que a mãe, ela identifica a hora que é o momento de procurar um profissional? Por exemplo, quando que a esfera familiar precisa de ajuda? Então, quando a mãe percebe que a sua criança ela já está apresentando ali um prejuízo atencional, um prejuízo comportamental, então ela está vendo que a criança, sem a tela, ela fica mais irritada. Quando ela percebe ali também, até mesmo a questão visual, quando tem ali um prejuízo, as telas, os estudos dizem que as telas fazem com que as crianças até aumentem o seu IMC, porque a criança ela fica ali na tela e não vai correr, não vai brincar. IMC é índice de massa corpórea, certo? Então a criança começa a ficar mais gordinha, começa a ficar mais com sobrepeso. Sim, e também uma questão muito importante de ficar atento é a questão da fala, porque hoje em dia as crianças ficam tanto na tela que não estimula a fala. Então você percebe que a sua criança ela já está apresentando um prejuízo na fala, ela não tem o interesse em conversar, em se socializar, então ali é a hora de buscar um auxílio. Às vezes a gente vê adolescentes entre eles no celular, estão conversando entre eles teclando. Então... É comum porque você pega um outro rindo, olhando assim para o lado e às vezes você também percebe, eu já percebi às vezes quando usam muito a tela, não conseguem fazer um parágrafo dialogado. É meio no máximo uma frase ou uma frase curta, ou 2 palavras. Né? E olha que isso a gente está falando de adolescente, que ele já passou ali um grande período de desenvolvimento. Agora imagine quando a gente pega a criança de 2, 3 anos que está começando ali a apresentar a fala, e que é o momento dela falar, da estimulação, dela interagir, se coloca um celular naquela criança, pronto. Ali a gente já gerou um grande prejuízo no desenvolvimento. Com certeza, com certeza. E, então, existe uma recomendação de quando se deve dar um celular ou o tempo? Existe um consenso? Chegaram já no consenso? Qual foi? Sim, os estudos trazem, né, que de 0 a 2 anos... nenhuma hora de tela, nenhuma exposição. Nada de tela. Zero tela. Zero tela. E aí é que entra um ponto importante que você comentou. Às vezes eu não dou a tela para minha criança, porém a minha criança está aqui e eu estou na tela. Ela está tendo acesso à tela, né? Então a gente não percebe, mas a criança está do lado, ela está assistindo também. Ali já é uma exposição. Então, de 0 a 2 anos, zero tela, até mesmo a tela dos pais. De 2 a 5 anos, o recomendado é 1 hora por dia. 1 hora? 1 hora. De 5... Isso inclui TV, tudo? Tudo. Tela que você fala, tela... Geral? TV, tablet, celular. Geral. De 5 a 10 anos, até 2 horas. E adolescentes de 2 a 3 horas por dia. Tela no geral. A gente teve me corrija se eu estiver errado, mas no Vale do Silício, o pessoal que está lá, os filhos nas escolas sem tela, não tem celular. Então. Eles estavam usando, eu fiquei sabendo isso alguns meses atrás, agora não sei se está atualizado ainda. Mas os próprios programadores de aplicativos, de lugares assim, as escolas lá no Vale do Silício eram sem. Era mato, é barro, é terra, é natureza. E as aulas tradicionais. Sim, maravilhoso. Mas para o desenvolvimento das crianças, eles perceberam isso. E eles são programadores. Então, são os que desenvolvem.
A criança, ela precisa, né, de estímulos, ela precisa explorar o ambiente, ela precisa ter esse contato com as outras pessoas. Sim. Então, é muito saudável para o desenvolvimento, essa questão de ficar um pouco afastado das telas. E quando que a gente percebe que, às vezes, a criança tem uma preguiça de fazer as coisas, e quando é um neurodesenvolvimento que tá ali atrofiado? Sim. Que o neurodesenvolvimento está atrasado. A preguiça, vamos dizer que ela pode aparecer ali de vez em quando e ser algo passageiro. Agora, quando a gente pega ali um prejuízo neurológico, é algo persistente, é algo que fica ali há algum tempo. Então, vai além da vontade da criança. Você percebe que é algo consistente e que a criança, ela tenta, mas não consegue. Então, ali é diferente de uma preguiça. Ali é um diferente. padrão que a criança até tenta, mas não consegue. Exato. Ali já percebe que teve um comprometimento. E aí tem que ter um trabalho conjunto, né? Pais, escola, psicóloga, porque a criança precisa também ter esse cuidado, né? Isso é muito legal da avaliação neuropsicológica, porque a gente, através do resultado, a gente consegue ter um direcionamento do que aquela criança precisa, então de qual profissional que ela precisa de um psicólogo, de um fono, de um TO, e além disso, a avaliação também traz orientação para os pais e para a escola. Então é muito bacana. A gente percebe mesmo que as crianças precisam desse cuidado. E a primeira infância fica para o resto da vida, né? Sim. Então, tudo que a gente ali já moldar da melhor forma, a gente já cria o crescimento mais alinhado. A gente fala que o tempo dentro do desenvolvimento, ele é precioso. Então tem aquela questão que a criança ela está mais propícia ao aprendizado e até os 7 anos a gente está formando ali a questão de valores, de caráter da criança. Então é muito importante que o pai e a mãe estejam presentes nesse momento. A gente vê. Formando a base. E é impressionante, o Henrico foi para 8 anos agora, tá um pré-adolescentezinho. Parece que ele muda do nada, ele né? mudou. Do nada. Ele mudou. Ele já sabe fazer umas tiradinhas. Tem um momento que às vezes ele fica muito criança, mas tem um momento que ele já fala uns papos meio de adulto, sabe? Na brincadeira, né? E ele já começa, então, a gente percebe que ele mudou. Sim. Então, a cada etapa, né? Os setênios, né? Sim. Setênios. Sim. A gente percebe, então, fazer esse momento aí no neurodesenvolvimento. Estar presente. Estar presente. Tempo ali de presença, né? Não de estar de corpo só, não de envolvido de corpo, alma e tudo mais, né? Um tempo de qualidade. E como que a gente pode fazer esse tempo de qualidade? Dicas práticas aí para o pai e para a mãe agora, para a gente ir para a reta final do nosso episódio. Já que identifiquei talvez que está com um pouco de uso de tela demais, o que agora a gente pode de dica prática para a gente tirar um pouco esse celular? Então, dica prática. Eu acho que é o primeiro ponto, você ser o exemplo. Então, você também reduzir o seu tempo de tela, né? Exemplo. Então, você reduzindo o seu tempo de tela, automaticamente você já vai estar mais presente. Então, elaborar brincadeiras, elaborar um momento da família, elaborar coisas gostosas, né? Para que possa ali intensificar esse relacionamento familiar e deixar mais interessante do que a tela. Tenho certeza que qualquer criança prefere a presença do pai e da mãe do que a tela. Só que hoje, com a correria, no dia a dia, os pais estão cada vez mais distantes, né? Então é ali um ponto de atenção. Um ponto de atenção. E por que você escolheu psicologia e ir para essa área? O que deu em você agora? O que foi esse estralo? Porque cada um escolhe a profissão ali, eu fui para tal coisa. Então, na verdade, quando você faz a faculdade de psicologia, você muda de área de atuação umas 5 vezes, né? Porque cada estágio você vai gostando mais. Você fala, não, é isso que eu quero. Aí passa para o próximo, não, é isso. Porém, eu comecei a trabalhar com a psicologia na área de RH. E eu sentia falta mais dessa parte de desenvolver, de auxiliar, de estar ali mais próxima das pessoas. Legal. E aí foi quando eu entrei na parte do desenvolvimento infantil. E me encontrei. Sou apaixonada. Dá para perceber. Ah, é? Legal.
Pessoal, essa foi a entrevista da Luana Módulo, e ela é psicóloga desde 2018, há 5 anos cuidando dos nossos pequeninos. Obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo, nos ajudado, e a gente tem que ter essa atenção com tela. Volte sempre, tá bom? Para vocês, uma ótima semana, um beijo para vocês e até semana que vem. Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Coco Bambu Jundiaí, o melhor do Brasil é a nossa especialidade.